Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje, a nossa lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. A verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Nós temos um Deus no céu. Essa lição também tem lições preciosas para a nossa vida espiritual, para a nossa jornada. O objetivo da nossa aula é descrever como foi preparado o banquete por Esther e a denúncia proferida por ela. Depois, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça e também refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Nós vimos na lição passada que Deus agiu alterando todo o cenário lá em Suzã. Mardoqueu foi honrado, Amã, que era o presunçoso, que era o oportunista, terminou humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Você que está chegando aqui em nosso canal, somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e nós cumprimentamos você com a paz do Senhor, desejando uma excelente aula e que Deus, através do Espírito Santo, possa falar melhor ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal e divulgue a palavra de Deus. Nós vamos iniciar então o primeiro tópico com o nosso irmão em Cristo, o nosso amigo, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu desejo com muita alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar de volta com vocês, a fim de aprendermos juntos a palavra de Deus. A propósito, eu quero registrar aqui os meus cumprimentos ao pastor William Enoque, que nos antecederam, a minha gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, que nos dera a bênção para estarmos aqui comentando esse assunto com vocês. Espero que a lição de hoje contribua para a sua aula da EBD, a Escola Bíblica Dominical. A propósito, você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, faço votos aí que você participe conosco dessa plataforma de bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Pois bem, como dito, como já previsto, nós vamos hoje estudar a lição 12 falando sobre o banquete de Esther, a denúncia, o livramento e, como já foi colocado aqui, os assuntos iniciais pela pessoa do pastor William Enoque, muito bem colocado a propósito, nós temos aqui o primeiro assunto falando sobre o banquete e a denúncia. Vejamos quais são os assuntos que nos esperam. Em princípio, nós temos aqui o pastor Silas Queiroz falando sobre a instabilidade de Amã. Amã, considero que a afirmação do pastor Queiroz é precisa, vivera um dia terrível, terrível. O dia foi terrível para Amã. Essa é a expressão afirmativa utilizada no texto pelo autor. Saiu de casa determinado a enforcar Mardoqueu. Antes de voltar para casa, teve que conduzi-lo por toda a cidade a fim de que ele fosse honrado, puxando seu cavalo. E agora estava sendo convidado para participar de um banquete com a figura real, tanto de Assuero quanto de Esther. E ele não estava nada preparado para esse ambiente. Todo o seu projeto, todo o seu plano, daquilo que estava na sua agenda no dia anterior, que ele fora dormir eufórico, todo sorridente, feliz, porque esperava que as honrarias lhe dissessem respeito e, sobretudo, que tivesse a oportunidade de comunicar com o rei a opção de enforcar Mardoqueu com as suas causas que julgavam ser justas. Ele estava agora arrebentado para conseguir participar de um banquete. Essa, inclusive, era uma das impressões do pastor Silas Queiroz. Ele diz o seguinte: a mãe estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete nessas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Eu faço coro, coloco lupa, reforço, reitero aquilo que o pastor Silas considera a essa altura. A propósito, o item 2, a se tratar de um banquete, o banquete do vinho,
quando se fala aqui sobre banquete do vinho, acho que a gente precisa tecer algumas considerações acerca disso. O item 2, por completo, fala a esse respeito, e é claro que nós precisamos dialogar para as coisas ficarem bem claras. Por que na Bíblia nós temos então essa citação de que houvera o banquete do vinho? Essa parte da Bíblia, então, ela não receber inspiração? Não. Por favor, receber a inspiração. Nós cremos num ponto de vista ortodoxo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela por completo, ela não torna-se e nem contém. Nosso ponto de vista não é neo-ortodoxo, não é liberal. O nosso ponto de vista é ortodoxo. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E não há nada de novo aqui. Na realidade, o banquete do vinho se dá em um contexto persa. Nós não estamos entre os judeus, e muito embora houvesse entre os judeus também o uso do vinho, há alguns questionamentos, indagações, mas eu não vim aqui para discutir sobre isso, a não ser colocar lupa no que o texto diz. É natural entendermos que na Pérsia isso era extremamente comum, ainda mais por se tratar de uma nação que não temia o Senhor. Então, o banquete do vinho era uma festa tradicional que havia especialmente para encontros seletivos como esse. E é óbvio que nele o vinho era um fator preponderante. Agora, o que o pastor Silas faz aqui é uma desconstrução a respeito da embriaguez e a respeito do quão nocivo é o uso do álcool, né? Pegando uma extensão e um gancho, uma vez que o texto está falando sobre vinho. Eu acho que isso é legítimo, sinceramente, independente de qual seja o seu ponto de vista, sua corrente teológica, a gente não consegue ter noção dos alcances desse vídeo, de quais pessoas nos assistem, mas eu vejo coerência no ponto de vista do pastor Silas, né? Eu vejo que aqui ele tenta, de alguma forma, fazer uma defesa, uma apologia ao sujeito cristão que não deve fazer uso de uma bebida e se tornar embriagado por meio dela, né? E o quão nocivo, a falta de lucidez é expressiva e a falta de sobriedade de igual forma, e o quanto nocivo é a falta de lucidez e sobriedade para um sujeito que preza ser um cristão, ou ao menos estender o cristianismo aqui na Terra. E aí ele faz várias citações, tanto vetero quanto neotestamentárias, né? E dentro de uma compreensão neotestamentária, ele faz uso de Efésios capítulo 5, verso 18, quando Paulo, a essa altura, diz que o sujeito não deveria se embriagar com vinho, porque no vinho há dissolução, há contenda, né? No vinho há desequilíbrio. O sujeito deveria se encher do Espírito. Eu acho que isso não é um fato novo para ninguém. É por isso que isso não assusta, isso não apavora, isso não é espinhoso. Isso é uma realidade latente, todos nós conhecemos. Possivelmente você que nos escuta hoje, talvez você tenha nascido no berço evangélico, não tenha feito uso dessas bebidas, mas talvez não seja o caso do outro irmão que nos assiste. Talvez você foi um sujeito que fez uso, ou foi um ébrio, ou tem alguém na família que o é, e sabe o quão nocivo isso de fato é para a vida de um sujeito. Agora, o que Paulo está dizendo a essa altura é muito sério. Ele está dizendo que o sujeito que se embriaga com vinho, ele só causa dissolução, contenda, só desequilíbrio. Em contrapartida, aquele que se enche do Espírito, ele vai trazer para a sua vida o equilíbrio, o que é a contraposição textual. Não faria sentido Paulo contrapor embriaguez com vinho com ser cheio do Espírito. Tem um propósito nisso, e o propósito é muito claro. Quem se embriaga com vinho se desequilibra. Quem se enche do Espírito vive equilibrado. Eu não vou colocar isso na mesa como opções, nem como alternativas, porque eu sei que os meus irmãos têm, por pudor, uma vida muito respeitosa e temerosa. Mas a nossa opção, obviamente, seria a última, né? Ser cheios do Espírito e termos uma vida em equilíbrio para o louvor e glória do nome de Jesus. Mas eu fecho o item 3 falando sobre uma indagação. Qual é a tua petição? Assuero questiona aquilo que inquietava a rainha a comparecer em sua presença. E aí ela agora, a fim de compartilhar qual era o seu pedido, e o rei foi muito claro no versículo 2 do capítulo 7, que até metade do reino se daria a ela, ou se faria, mediante o pedido que ela fizesse. E agora, a essa altura, o coração dela estava, obviamente, acelerado, muito possivelmente. Ela está diante do rei, diante do algoz dos judeus, e teria que ser firme na declaração. E ela foi, denunciou Naamã, como diz os versos 3 a 6 do capítulo de número 7. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. A propósito, isso é um item fundamental, fulcral e um princípio pedagógico para todas as mulheres. A sábia edifica a sua casa. Então, até para falar, tem um momento certo. Isso não vale só para as mulheres, para os homens também, mas nós vemos aqui, diante do texto bíblico, latentemente que Esther fora extremamente prudente, inteligente e sábia
para abrir a sua boca no momento certo, na estratégia certa e conseguir solucionar um problema que afetaria não só ela, mas toda a raça dos judeus. O segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Bom, você já sabe, né, se tem uma coisa que incomoda a qualquer ser humano com princípios, com valores, é quando ele sofre atos de injustiça. E aqui com o rei não foi diferente. Esther explicou detalhadamente ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida, a preservação do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, então ela diz, eu e o meu povo, para nos destruírem, para nos matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano. O plano que tinha como escopo, como propósito, o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum naquela época. Se não fosse essa atitude, Esther disse que não incomodaria o rei. Então, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu próprio nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo, exatamente tudo, o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos de seus filhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era uma judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a ele, Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve sempre ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite. Deve ser feito aquilo que é para fazer dentro dos limites, nunca abusar dos direitos, nunca medir força no estilo, né? Naquela coisa ou ele ou eu, enfrentamento, não. Porque fazer isso é atrair o mal para si mesmo. E um efeito como se fosse um bumerangue, né? Como aconteceu com Amã. Ele desejou a humilhação, desejou a maldade e tudo isso acabou refletindo em sua própria vida. Item 3, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Ela é corajosa, altruísta. Deus, ele sempre nos capacita no momento certo. Erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou de forma precipitada, porque ela não tinha nenhum outro propósito a não ser livrar o seu povo. Esther, então, mostra esta força. Não instigou motim, não instigou qualquer expediente violento, não confiou em sua própria força, mas ela manteve a sua confiança em Deus e ela soube agir na hora certa, no lugar certo, e que é muito interessante, de maneira correta também. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete. Ele foi para o jardim do palácio e, a essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação daquela cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Foi a percepção que ele teve. Então, com a revelação desse plano, o rei fica muito irritado, furioso com essa injustiça, e aí
percebemos todo o cuidado de Deus com o seu povo e a usar a vida de Esther. Então, tranquilize o seu coração. Mantenha-se sempre na orientação do Senhor. Ele cuida, os planos de Deus são perfeitos e Ele sempre tem o momento exato para nos honrar e para abençoar a nossa história. Pois bem, queridos, de volta cá estamos para finalizar a aula de hoje, comentando com vocês o tópico 3, falando sobre o grande livramento. E, de fato, esse é daqueles testemunhos que a gente glorifica de pé, não é? Haja vista, quem conheceu, leu e releu a história de Mardoqueu, sabe o tanto que esse sujeito sofreu. E olha que tudo isso, sem que tenha sido previamente calculado, rimou, né? Mardoqueu sofreu a beça e os meus irmãos leitores da Bíblia sabem disso, e agora o jogo virou. Houver um grande livramento quando o assunto se relacionar à figura de Mardoqueu, e o primeiro deles fala sobre a história da forca, ou como ela chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. A história da forca, a propósito, preparada por ele um dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto, como revela Lucas capítulo 12, verso 2. Harbona sabia até o tamanho. Nós estamos falando de uma forca de 50 côvados de altura, que corresponde a aproximadamente 22 metros. Sobretudo, não se sabe o motivo de Amã ter construído uma forca com essa proporção. O pastor Silas supõe que ele esperasse um espetáculo público, ao que parece. Se você considerar 22 metros de altura, é algo bem considerável e não faz qualquer sentido nem para a época. Mas ele o fizera com a intenção de expor a figura de Mardoqueu, única e exclusivamente porque ele era o sujeito que não se prostrava diante de Amã. Os ventos mudaram, diz o item 2. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam a Amã. Muito embora essa inclinação, eu quero colocar grifo nisso, e considero que o pastor Silas também o fizera, houvera de maneira compulsória. Nem todos aqueles que se prostravam porque queriam, se prostravam porque de alguma forma eram forçados a isso. Até o próprio Mardoqueu foi, mas resistiu, foi resiliente. Agora, olha o que o autor diz: em ambientes de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade, especialmente em ambientes políticos, isso acontece muito. Você possivelmente já se deparou e tem consciência disso. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu rei superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Lamentavelmente, o sujeito que preparou a forca para ver Mardoqueu enforcado nela foi vítima da sua própria invenção. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de nem discutir esse tema com um cristão, que eu acho que em nós, enquanto cristãos, não deve prevalecer, ou no nosso coração não deve brotar a obra da carne chamada ódio, né? No nosso coração a gente não deve carregar isso. É natural que, de quando em vez, decepcionemos e sejamos decepcionados. Isso é da vida. Somos humanos. Lidamos com pessoas imperfeitas como imperfeitos somos. Se a gente não tiver leveza para lidar com isso, eu acho que a gente tem que parar com tudo. Entrar dentro de um mosteiro e viver confinado. Essa não é a realidade. Jesus não nos chamou para isso. Então, sigamos a vida, irmãos. Com acertos, com erros. Na verdade, na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Sempre fica um aprendizado. A gente vai, cresce, amadurece, ou pelo menos deveríamos, não é? Mas nutrir, cultivar um pensamento odioso, um coração no qual não se paira a benevolência, mas a maledicência, onde se tenha um coração torpe, uma boca torpe, com palavras torpes, eu acho que isso não é da nossa índole, não deve ser da nossa procedência. Então, eu lamento ter que discutir um assunto como esse com vocês, não porque o texto nos leva a isso, não porque o pastor Silas está me induzindo a isso por meio das declarações feitas no item 3, pelo contrário. É porque, lamentavelmente, até no meio da igreja, pode ser que isso exista. Um irmão que não consegue olhar para o rosto do outro irmão, ou que não suporte o outro irmão, mas com um sentimento não de paz, eu evito para ter paz, um sentimento de ódio. Que esse sentimento na nossa irmandade não exista, irmãos. Que se isso brotar no nosso coração, que a gente tenhamos a hombridade. Não estou falando de convivência, porque a própria Bíblia diz, e você sabe disso, que se houvesse possibilidade, a gente deveria ter paz com todos. E nem sempre isso é possível.
Existem pessoas que são difíceis, tóxicas e não dá para conviver mesmo. E eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de destacar isso aqui. Talvez alguém até pense isso a meu respeito e tá tudo bem. Agora, a gente precisa ter a hombridade para não nutrir no nosso coração o ódio, não permitir que a angústia acerca de algum pensamento, de alguém, de alguma pessoa, se torne um ódio, uma raiz de amargura, uma mágoa, um ressentimento. Coloque isso para fora, libera perdão. Não guarde isso no seu coração, porque por certo isso será nocivo, destrutivo e vai confinar. Além de confinar, vai definhar a sua vida por dentro. Pode até lhe causar doenças psicossomáticas que nascem na alma e se exteriorizam no corpo. Então coloque isso para fora. Siga Jesus, sirva Jesus. E aí, com Jesus no barco, por mais que as ondas venham, as tempestades surjam, tudo vai bem, porque Jesus está no barco. Os ventos mudaram, Amã, que havia construído uma forca, foi enforcado nela mesma. Talvez, se tivermos pensamentos muito parecidos, corremos o risco de termos um desfecho muito parecido. Nós não precisamos disso, irmãos. Tenhamos mais amabilidade, tenhamos mais compaixão, mais misericórdia, e que tenhamos o fruto do Espírito em nosso coração, a fim de que pensamentos, sentimentos e comportamentos como esse não façam uso do nosso expediente. Muito bem, encerrando a lição de hoje, é bíblico. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que o homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Mas é verdade também que o espírito rebelde e contumaz do homem mau que leva esse homem à perdição, à ruína. E Deus sempre dá oportunidades. O Senhor sempre oportuniza alguém a rever os seus conceitos, a sua trajetória e voltar-se a Cristo. Amã deu lugar ao ódio. Amã planejou friamente, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Mas, infelizmente, se quem abre uma cova, certamente cairá nela, aprendemos que Amã foi enforcado na própria forca que ele preparou. Que possamos extrair dessa lição, né? Que não vale a pena conviver com a maldade, gerar maldade, que não vale a pena desejar o mal a ninguém, que não vale a pena querer agir com as nossas próprias mãos, mesmo quando injustiçados. Aguardar em Cristo, esperar o tempo de Deus é o caminho mais saudável. Então a nossa oração é que o Senhor Deus guarde os nossos corações de toda a maldade e que possamos viver de maneira totalmente dependentes da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Estaremos de volta na próxima aula, se assim o nosso Deus permitir. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.